sentimento crescente da população, é um sentimento que ela está percebendo uma impunidade. Ela vê isso. E essa audiência de custódia é algo que é recorrente à reclamação da população. A gente percebe isso, né, com quase que um libera geral que está acontecendo, e é um problema grave do Brasil, a questão da violência, né? Nós estamos aí com índice de país em guerra há muito tempo, e são vidas, são mães chorando, filhos, e nós precisamos encontrar uma solução para isso. Então, o senador Sérgio Moro, assim como ele tem feito no enfrentamento à corrupção, que eu estou na política por causa dele, é uma inspiração para mim, a Operação Lava Jato. Ontem, parabéns pelo seu discurso, não deu tempo de fazer uma parte sobre a questão da colaboração premiada, a importância dela. O senhor foi muito feliz e conte comigo. Mas eu queria aproveitar aqui agora e fazer algumas perguntas sobre... primeiro com o doutor Anderson, né? Em que medida a implementação de critérios mais objetivos para a prisão preventiva, como proposto, poderia realmente contribuir para a redução da criminalidade, o aumento da segurança pública, da percepção da segurança pública no Brasil, né? Então, essa eu já deixo para o senhor. Também para o senhor, que eu queria fazer aqui. É óbvio que os direitos de todo cidadão brasileiro têm que ser respeitados. Claro. Porém, não é o que nós estamos vendo, principalmente em processos que hoje estão tramitando na nossa Corte Suprema. Eu falo dos processos referentes a 8 de janeiro, por exemplo, né? Lá, violações de direitos constitucionais básicos, além do devido processo legal e o princípio da ampla defesa do contraditório. Hoje, se libera muitos criminosos graves, inclusive do colarinho branco, corruptos que saquearam os cofres públicos. O desmonte da Operação Lava Jato é um exemplo disso. Como o senhor, doutor Anderson, vê essa situação, fazendo um paralelo com a importância do respeito aos direitos humanos serem reconhecidos na audiência de custódia, né? Então, faço um paralelo. No meu modo de entender, está muito claro, nós temos presos políticos hoje no Brasil, não está ali na esfera do Supremo, está julgando isso, e a gente tem visto pessoas que nem sequer quebraram vidraça, absolutamente nada, sendo condenados aí a 17 anos de prisão, quando estavam a 4 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Então, tem alguma coisa muito grave acontecendo, e eu queria lhe pedir a opinião sobre isso. Em relação a o que o projeto de lei, os dois projetos, tanto do ministro Flávio Dino, então senador Flávio Dino, e o projeto de lei proposto pelo senador Sérgio Moro, que eles podem contribuir em relação à percepção da sociedade em relação à segurança pública e, efetivamente, como esses projetos podem reduzir, melhorar, trazer mais eficiência à segurança pública em concreto. Em relação à percepção da sociedade, no projeto de lei proposto pelo senador Moro, na exposição de motivos, o senador, inclusive o senador citou hoje aqui nesta audiência pública, que segundo dados do CNJ, foram realizados desde o início de 2015, quando implantada a audiência de custódia, 1.155.125 audiências de custódias. Ao longo desses anos, na média, foram concedidas liberdades provisórias em 45% das situações, das audiências de custódia. Ou seja, o que isso quer dizer? Que mais da metade daqueles levados à audiência de custódia permanecerão presos. 55% permaneceram presos. Então, a despeito de uma percepção da sociedade em relação à audiência de custódia, na média, a audiência de custódia contribui para a prevenção, e aí entrando na segunda parte do questionamento, para a prevenção do cometimento de novos crimes. Inclusive, os dois projetos de lei prevêem como concretização do sentido de ordem pública a reiteração, a probabilidade de reiteração delitiva. E isso fará com que
aqueles que permanecerem presos efetivamente não possam voltar a delinquir. O que talvez venha gerando uma percepção não tão positiva das audiências de custódias perante a sociedade são esses casos citados pelo senador Moro, que foram trazidos de notícias veiculadas pela imprensa. E mais uma vez, os dois projetos de lei contribuem nesse sentido, porque hoje, senador, o que temos no Código de Processo Penal é o conceito ordem pública. Os dois projetos de lei convergem no sentido de trazer mais concretude ao que é esse conceito. Então, no sentido de dizer que é a reiteração delitiva, no sentido de dizer que é o modo de execução do crime, no sentido de dizer que aqueles que participam de organização criminosa, isso facilitará com que os juízes tenham uma melhor percepção daquilo que eles têm que avaliar e valorar no momento da audiência de custódia. Para o doutor Douglas Fischer, procurador regional da República, né, eu pergunto aqui, em sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados pelo Ministério Público ao argumentar sobre a periculosidade do agente para fins de decretação da prisão preventiva, em especial por ocasião das audiências de custódia, certo? E como o Ministério Público avalia os critérios propostos no projeto de lei, no modus operandi, né, a participação da organização criminosa, natureza de apreensões, receios e reiteração delitiva. Esses critérios são suficientes e adequados para a avaliação da periculosidade e da necessidade da prevenção preventiva? Essa pergunta que eu faço. E para o doutor Vladimir Aras, qual o impacto o senhor prevê que as alterações propostas terão na prática jurídica cotidiana, especialmente no trabalho dos procuradores e promotores de justiça em casos de crimes graves? Com base em sua experiência, doutor Vladimir, o senhor tem alguma sugestão adicional que poderia melhorar a eficácia e a justiça das medidas propostas no projeto de lei para a aferição da necessidade da prisão preventiva, né? E por último, nós estamos convivendo com uma população amedrontada. A segurança pública no país inteiro é falha. O meu estado do Ceará, por exemplo, doutor Vladimir, é um exemplo claro das facções criminosas que estão dominando completamente a sociedade. Você tem que pedir autorização para entrar à luz do dia em certos bairros lá, e famílias sendo expulsas pelo crime organizado. Eu lhe pergunto, nós vemos que juízes, inclusive o STJ, tem colocado em liberdade criminosos de alta periculosidade, seja na audiência de custódia, seja na tramitação do processo. Eu pergunto, qual a sua visão sobre essa questão que traz uma imensa sensação de impunidade na nossa população? Eu gostaria de dizer o seguinte, na linha do que destaquei no início, prever aquela alternatividade das possibilidades da prisão cautelar vão auxiliar muito, mas muito mesmo. E vou dar um pequeno exemplo na medida em que eu destaquei que a periculosidade concreta ou a gravidade concreta pode justificar uma prisão cautelar. Como eu referi, eu atuo perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e agora, no dia 6 de junho, semana passada, eu peguei um caso concreto que veio do Paraná, e que infelizmente é um local de grande entrada de drogas via Paraguai, um caso concreto do tráfico de 1 tonelada, para ser mais exato, 1.507 quilos de maconha, e uma carga absolutamente enorme, e que a tese defensiva é que as pessoas que foram flagradas transportando esta droga eram apenas condutores daquele caminhão onde estava a droga acondicionada e que sequer sabiam que estavam transportando 1,5 toneladas de maconha. Vejam, ninguém confia 1,5 toneladas de uma carga valiosíssima de maconha a quem não seja de um esquema criminoso.
ao menos a pessoa pode não saber quem são aqueles que estão no patamar acima da organização, mas certamente são pessoas que são de confiança para realizar essa conduta criminosa. E eu digo com absoluta tranquilidade que nós temos que responsabilizar os principais, mas não podemos afastar a responsabilidade dessas pessoas que praticam esses crimes, que viabilizam o transporte e revelam o quê? Uma periculosidade concreta da prática criminosa, e que este projeto ele vai nos propiciar um reforço argumentativo de que essa situação demanda uma prisão cautelar pela gravidade concreta. Isso é apenas um exemplo de uma situação que esse detalhamento vai auxiliar muito na aplicação da lei. Claro que o juiz, ele sempre vai ter que analisar o caso concreto, não se está engessando o juiz, mas me parece que o parlamento, na medida em que, seguindo a própria jurisprudência da Corte Suprema, der esta linha possível dentro da lei, nós teremos uma segurança maior e exatamente propiciando a primeira pergunta, eu inverti a ordem das respostas do senador Girão, pela experiência que nós temos, esse detalhamento nos permitirá a ter uma dificuldade menor a justificar a necessidade de uma prisão cautelar, afastando-se aí a liberdade, ou melhor, permitindo-se não conceder a liberdade nesse tipo de ação que é extremamente grave. Então, tendo essas novas disposições, será uma ferramenta muito importante para este momento da audiência de custódia. E vejam, os dados revelam que, vamos lá, vamos arredondar, metade dos casos das audiências de custódia ensejam a manutenção da prisão e as outras situações ensejam a concessão de liberdade, condicionada ou não a medidas cautelares. Não irá haver um recrudescimento, porque esse normalmente é o argumento que mais se vê, um recrudescimento que isto vai aumentar sobremaneira, vai para 70% as situações de prisões cautelares. Isso não tem como acontecer, mas vai reforçar a possibilidade daqueles casos realmente graves que nós possamos ter uma imposição mais segura de uma medida cautelar, de uma prisão preventiva. Então, me parece que é extremamente importante a aprovação, com aquelas considerações que eu, modestamente, também trouxe aqui para a consideração do Parlamento.